Olá! Hoje nosso grupo vai apresentar como as empresas podem definir os seus preços, usando a estrutura de custos, o modelo de formação de preços e o conceito de markup, além de entender o ponto de equilíbrio. Vamos juntos? Oi, eu sou a Daniele. Oi, eu sou o Danilo. Oi, eu sou o Gustavo. Olá, eu sou a Maria Vitória. Oi, eu sou o Newton. Olá, me chamo Weber. Para começar, precisamos entender as estruturas de custos. Custos fixos são aqueles que não mudam com a produção, como aluguel e salários. Já os custos variáveis aumentam ou diminuem conforme a quantidade produzida, como matéria-prima e energia elétrica. Ambos influenciam no preço final. Estrutura de custos. Esse slide apresenta a estrutura de custos de uma empresa que é dividida em duas categorias principais: custos fixos e custos variáveis. Primeiro, os custos fixos são aqueles que não mudam de acordo com a quantidade produzida ou vendida, ou seja, independente se a empresa produzir muito ou pouco, esses custos permanecem os mesmos. Entre eles, podemos citar o aluguel, que precisa ser pago mensalmente, os salários, que geralmente têm um valor fixo, e também os contratos de serviços, como manutenções ou terceirizações que costumam ter valores previamente acordados. Já os custos variáveis são aqueles que aumentam ou diminuem conforme o volume de produção ou de vendas. Por exemplo, a matéria-prima, que é diretamente proporcional à quantidade produzida, a energia elétrica, que pode variar conforme o uso das máquinas ou da infraestrutura, e as comissões de vendas, que dependem diretamente do desempenho de vendas realizadas. Na imagem ao lado, é possível visualizar essa diferença de forma gráfica. A linha vermelha apresenta o custo fixo, que permanece constante, enquanto a linha azul mostra o custo variável, que cresce conforme aumenta a produção ou a atividade da empresa. Compreender essa estrutura é fundamental para o planejamento financeiro, já que ajuda a empresa a calcular o ponto de equilíbrio, definir preços adequados e tomar decisões estratégicas sobre expansão ou redução de operações. Agora você sabe o que é estrutura de custos. O modelo de formação de preços se baseia em somar todos os custos e adicionar margem de lucro desejada. Esse cálculo garante que o preço final cubra os gastos e permita a rentabilidade. Este slide mostra o modelo de formação de preços, que é uma etapa fundamental para qualquer negócio. A fórmula apresentada indica que o preço de venda deve ser igual ao custo total do produto ou serviço, somado à margem de lucro desejada. Na prática, isso significa que, antes de definir o valor de venda, a empresa precisa conhecer todos os seus custos, tanto os fixos, como aluguel e salários, quanto os variáveis, como matéria-prima e energia elétrica. Depois disso, adiciona-se uma margem de lucro que vai garantir não apenas a cobertura desses custos, mas também a rentabilidade da operação. A observação destacada no slide reforça justamente estes dois pontos principais. Primeiro, que a fórmula garante que todos os custos sejam pagos, e segundo, que assegura que a empresa tenha retorno financeiro, permitindo a sua sustentabilidade e crescimento. As imagens ao lado exemplificam a ideia de um lado, o uso de planilhas e controle de gestão para calcular de forma precisa o preço, e do outro, a aplicação prática no mercado representada pela etiqueta de um produto pronto para venda. Portanto, compreender este modelo é essencial para que a precificação seja feita de forma estratégica, equilibrando custos, o lucro e competitividade no mercado. Como funciona o modelo de formação de preços? O markup é um índice multiplicador aplicado sobre o custo. Se um produto custa R$ 50 e aplicarmos um markup de 2, o preço de venda será R$ 100. Esse método facilita o cálculo rápido e padronizado de preços. Esse slide traz o conceito de markup, que é uma das formas mais práticas de definir o preço de venda de um produto ou serviço. O markup representa um índice multiplicador aplicado sobre o custo. A fórmula é bem simples. Preço de venda é igual ao custo multiplicado pelo markup. No exemplo mostrado, se o custo de um produto é de 50 e o markup é definido, é de 2. O cálculo fica 50 vezes 2, resultando em um preço de venda de R$ 100. Ou seja, o markup facilita a precificação porque já considera a cobertura dos custos e margem de lucro desejada em um único fator. É importante destacar que o markup não é apenas um aumento aleatório sobre o custo. Ele precisa ser calculado de forma estratégica, levando em conta despesas fixas, variáveis e a lucratividade que a empresa deseja alcançar. Assim, ele garante que o negócio seja competitivo no mercado, mas ao mesmo tempo sustentável financeiramente. As imagens no slide
ideia. De um lado, o crescimento representado pela seta vermelha e as moedas empilhadas, simbolizando o aumento de valor. E do outro, a ilustração que lembra os cálculos e ferramentas usadas para aplicar corretamente o conceito de markup no dia a dia das empresas. O markup facilita a precificação. Na prática, o markup ajuda na tomada de decisões. Ele garante que cada produto vendido cubra os custos e gere retorno. Assim, é possível ajustar os preços de acordo com a realidade do mercado. Agora eu vou falar sobre a aplicação prática do markup. Este slide mostra a aplicação do markup na prática. Aqui temos exemplos simples. Se o custo de um produto é de R$ 80 e aplicarmos um markup de 2, o preço de venda será de R$ 160. Esse cálculo direto demonstra como o markup facilita o processo de precificação, já que basta multiplicar o custo pelo índice definido. Além da simplicidade do cálculo, o uso do markup traz alguns benefícios importantes. O primeiro é a padronização de preços, garantindo que a empresa mantenha uma lógica consistente na formação de valores, sem depender de decisões subjetivas a cada venda. Isso torna o processo mais profissional e organizado. Outro benefício é a facilidade do planejamento financeiro. Como o markup já considera os custos e a margem do lucro necessária, ele ajuda a prever receitas e a estruturar melhor o fluxo de caixa da empresa. Portanto, a aplicação do markup não apenas simplifica o cálculo do preço de venda, mas também contribui para uma gestão mais eficiente e segura do negócio, evitando erros que poderiam comprometer a rentabilidade. Esses conceitos são essenciais para qualquer gestor. O ponto de equilíbrio indica quantas unidades precisam ser vendidas para cobrir todos os custos sem lucros ou prejuízos. Por exemplo, se a empresa tem custos fixos de R$10.000 e o lucro por produto é de R$50, será necessário vender 200 unidades para atingir o ponto de equilíbrio. Este slide aborda o ponto de equilíbrio, um conceito essencial na gestão financeira de qualquer empresa. O ponto de equilíbrio ocorre quando as receitas são iguais aos custos, ou seja, quando a empresa não tem lucro, mas também não tem prejuízo. É o momento em que ela apenas cobre todas as suas despesas. O exemplo mostrado no slide ajuda a visualizar melhor. Imagine que os custos fixos da empresa sejam de 10 mil. Se o lucro líquido obtido em cada unidade vendida for de R$50, será necessário vender 200 unidades para alcançar o ponto de equilíbrio. A partir dessa quantidade, cada nova venda passa a gerar lucro para o negócio. No gráfico ao lado, conseguimos enxergar essa lógica de forma visual. Antes do ponto de equilíbrio, a empresa está na área de prejuízo, representada em vermelho. No momento em que atinge a linha de equilíbrio, os custos e receitas se igualam. A partir daí, o espaço em verde mostra a área de lucro. Compreender o ponto de equilíbrio é fundamental para que a empresa defina metas realistas de vendas, planeje seu crescimento e tome decisões estratégicas com maior segurança. O ponto de equilíbrio mostra quando a empresa começa a lucrar. E ajuda a definir o preço de venda ideal. Definir preços corretamente é fundamental para a competitividade de qualquer negócio. Usando a estrutura de custos, o modelo de markup é o ponto de equilíbrio. A empresa toma decisões mais seguras e aumenta suas chances de sucesso. Esse slide ele destaca a importância estratégica da precificação dentro das empresas. Em primeiro lugar, definir o preço certo garante a competitividade no mercado. Isso significa que a empresa consegue oferecer valor ao cliente sem comprometer sua rentabilidade, mantendo-se atrativa diante da concorrência. Além disso, a precificação correta apoia diretamente as metas de vendas, pois um preço bem estruturado estimula a demanda, melhora o giro de produtos e contribui para alcançar os objetivos comerciais da organização. Por fim, trabalhar com os preços adequados permite o crescimento sustentável. Isso quer dizer que a empresa não pensa apenas no ganho imediato, mas constrói uma base sólida para manter resultados positivos ao longo do tempo, fortalecendo sua posição no mercado. Ou seja, o preço não é apenas um número. O preço ele é um fator estratégico que influencia o desempenho, a competitividade e a sustentabilidade do negócio. Chegando à conclusão, é importante reforçar os principais pontos abordados. Primeiro, falamos sobre a estrutura de custos, que é a base para compreender todos os gastos da empresa, e a partir disso, construir preços justos e sustentáveis. Em seguida, vimos a formação de preço, que não depende apenas da soma de custos, mas também de estratégia, posicionamento de mercado e percepção do valor pelo cliente. Exploramos também o conceito de markup, que facilita o cálculo de preços, garantindo que todas as despesas sejam cobertas e ainda haja margem de lucro. E, por fim, tratamos do ponto de equilíbrio, que indica a quantidade mínima de vendas necessária para que a empresa não tenha prejuízo e possa crescer de forma planejada. Portanto, todos esses elementos
Custos, precificação, markup e ponto de equilíbrio se conectam e mostram que o preço não é apenas uma questão financeira, mas uma decisão estratégica fundamental para o sucesso do negócio. Obrigado. Obrigado por assistir à nossa apresentação.